Voltamos com o nosso Manhã da Piedade. Você sabia que em julho de 1990 foi instituído pela Lei 8.069, o ECA, o Estatuto que regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes. Inspirados pelos projetos fornecidos pela Constituição Federal de 1988, esse estatuto é dividido em 2 livros. O primeiro trata da proteção dos direitos fundamentais da pessoa em desenvolvimento. E o segundo trata dos órgãos e procedimentos protetivos. Decorridos 29 anos, o Brasil passou por diversas mudanças sociais, políticas, econômicas e ficam para nós algumas perguntas. Como será que estão hoje as crianças e adolescentes do Brasil? A vida deles melhorou de alguma forma? No primeiro semestre deste ano foi publicada uma nova edição do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos saber tudo sobre essa mudança e vamos detalhar um pouquinho mais sobre esses órgãos protetivos em uma boa conversa com a Regina Helena, que é conselheira municipal dos direitos da criança e do adolescente, representante da sociedade civil. Regina, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu queria, Regina, que você falasse, fizesse, inicialmente um balanço aí desses 29 anos do ECA. Bem, bom dia, a todas e todos. Eu gostaria de lembrar um pouco da história da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, Foi uma emenda popular a inclusão dos artigos 227 e 204 na Constituição. Então, naquele tempo não tínhamos o WhatsApp, a internet não era assim tão acessível. Então, nós colhemos assinaturas nesse Brasil inteiro para incluir essas propostas de artigos na Constituição para que se desdobrasse depois numa lei que foi, que regulamentou esses artigos, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Então, a gente não pode, eu queria lembrar isso, nesse momento é muito importante. Essa proposta, esse estatuto, ele foi uma construção da sociedade, E nesses 29 anos, muita coisa mudou. Houve uma mudança de paradigma, Houve mudança de gestão, houve mudança de conteúdo, O Código de Menores considerava a criança em situação irregular. Então, o estatuto é uma lei para todas as crianças e adolescentes, Ele considera criança e adolescente sujeito de direitos e em desenvolvimento. E isso é uma mudança fundamental de paradigma, Eles têm o direito de ser escutados, eles têm que serem considerados no seu desenvolvimento. Mudança de gestão. A participação da sociedade civil na deliberação das políticas para criança e adolescente. E os conselhos tutelares, que são órgãos que recebem, foram criados para a proteção das crianças e adolescentes em todo o Brasil, e que têm um papel fundamental, tanto o Conselho de Direitos e Conselho da Criança e do Adolescente. Agora, então foram muitos os avanços, muitas as conquistas nesse período. E eu queria lembrar um retrocesso que nós temos vivido nesse momento. Sim. O presidente assinou um decreto que ele altera o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A representação da sociedade civil foi diminuída. Eram 14 representantes, passam para 9 titulares. E, ao invés de serem eleitos, escolhidos pela sociedade civil, eles passarão por uma prova, por uma avaliação para serem conselheiros, Essa avaliação e o espírito da lei é que a sociedade faça essa escolha. Então, nesse sentido, nesse momento, nós vivemos esse retrocesso, entre alguns outros. Bom, já que você falou dessa alteração, agora no primeiro semestre a gente também teve uma alteração no texto, em alguns textos do ECA. E eu queria que você comentasse essas alterações, se de repente o texto básico ali do Estatuto, se ele corre algum risco. Bem, as mudanças de texto do Estatuto realmente foram pequenas, não foram grandes. Por exemplo, altera a idade de 12 para 16 anos para viajar,
para os adolescentes, eles têm que viajar acompanhados até essa idade. Então, e são pequenas mudanças, né? Algumas até positivas, que nas instituições de ensino, nos clubes, tem que se fazer toda uma discussão, a prevenção, né, do uso de drogas, né? Então, esse aspecto da prevenção é até positivo, não é uma coisa negativa. Agora, na prática, nós estamos tendo retrocesso, porque nós vivemos um momento de fragilização da participação da sociedade e nós não podemos permitir que isso aconteça, né? E outra questão também é que na discussão, por exemplo, do adolescente autor de ato infracional, né? Esse adolescente foi privado de todos os direitos. Quando ele chega na prática do ato infracional, muitas vezes é que ele acessa a saúde, a educação, né? E então esse é um discurso, né, que se tem para o adulto, e às vezes a gente vê esse movimento na sociedade em que a privação de liberdade é a solução para tudo, e não é. E o adolescente, ele fica mais privado de liberdade até proporcionalmente do que o adulto, né? Outra questão muito séria é a redução do orçamento para a educação. A educação é o caminho. A educação é a saída para esse nosso país. É a população tendo acesso à educação de qualidade, é que nós vamos transformar e melhorar o nosso país, que é um país belíssimo, cheio de recursos. Mas a população ainda, a pobreza tem aumentado nesse momento, então isso nos preocupa, sabe? A educação é a saída, e aí nós temos essa diminuição do orçamento para a educação. Não é o caminho. E acaba que reflete em outras áreas também, né? Sem dúvida. A educação ali, a base. Sem dúvida. Isso áreas. Que você fala, por exemplo. As mães, você sabe que as mães com mais tempo de educação formal, de escolarização, as crianças, elas são mais bem cuidadas. Porque elas têm mais acesso à informação, elas conseguem decifrar melhor as informações que só recebem, interpretá-las melhor. Regina, a gente está falando, né, da participação da população, da sociedade, primeiro na construção, né, que é uma vitória da sociedade, na construção do estatuto que defende as crianças e os adolescentes. E hoje a gente tem mais meios de fiscalizar, de olhar o que está sendo feito por essas crianças e por esses adolescentes? Sim, é papel, primeiro, dos conselhos de direitos, do Conselho Tutelar, que é o órgão direto de denúncia da população, que ele vai buscar para denunciar a violação de direitos. Então, você imagina, em Belo Horizonte nós temos conselhos tutelares, nas 9 regionais de Belo Horizonte, tem o Conselho Tutelar, que funciona também em regime de plantão. Então, é um caminho para a população, né? E o Conselho Tutelar, o que ele faz? Ele vai acionar a rede de atendimento, que também foi outra conquista do ECA, né? É o sistema de garantias e uma rede integrada de atendimento. É um sistema de garantia, né? Então, todos funcionam de uma forma integral ali e integrada, né? Claro que, às vezes, a gente tem algumas dificuldades nessa rede, mas isso tem funcionado, né? Então, e o Conselho de Direitos, ele vê o que o Conselho Tutelar, por exemplo, aponta como necessidade naquela região. Ele vai discutir isso, ele vai fazer resoluções, ele vai propor soluções para o município em relação àquela política. O Conselho Tutelar, ele seria, de repente, ali uma medida protetiva, né, para crianças e adolescentes, uma medida urgente, assim, de urgência? Também, também. Por exemplo, vamos pensar numa situação, alguém denunciou uma violência, uma agressão, uma criança está sendo violentada ali, né? Está sendo agredida fisicamente, ela está sofrendo violência sexual. Quando o Conselho Tutelar recebe essa denúncia, ele tem por obrigação agir. E aí ele vai averiguar a situação e fazer os encaminhamentos necessários, seja para a promotoria da infância, né? E aí todos esses órgãos trabalham de uma forma integrada. Ele vai agir, no caso, na situação de proteção específica daquela criança. E também, se ela detectar, por exemplo, não tem acesso à educação
em determinada região, vai encaminhar aquilo para o executivo, a essa demanda, vai também encaminhar para o conselho, olha, nós temos lacunas nessa política em tal região. E o Conselho de Direitos vai discutir isso. O Conselho de Direitos tem um fundo vinculado, né, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E esse fundo, agora, por exemplo, nós estamos com um edital aberto para captação de recursos. Esse fundo, ele vai priorizar as políticas que estão mais frágeis naquele momento, porque esse fundo não é para sustentar eternamente uma política, não. Ele é para ações inovadoras, ações urgentes, e ali se destina recurso, e depois esse recurso, durante 2 anos, e depois isso entra para o orçamento público, se faz todo um trabalho para incluir dentro do orçamento público, dentro da política para a infância e adolescência. Entendi. O conselho, ele funciona como um filtro, né? Ele consegue detectar ali o que é necessário, então, né, para a proteção dessas crianças e adolescentes, desses adultos em formação, e aí ele vai distribuindo, seja para a vara da infância e por aí vai, né? É, o conselho tutelar nele. Sim, conselho tutelar. Sim. Entendi. E agora, os conselheiros, eles podem ter mais de um mandato, né? E eu queria que você comentasse se isso é um avanço ou não. Olha, eu acho que toda repetição de tudo na vida não é muito salutar, essa repetição, seja no poder, seja em qualquer lugar. Qualquer pessoa que vai repetindo muito aquilo na vida não é salutar, né? Até nós mesmos, em qualquer questão na nossa vida, a gente ficar repetindo muito não é bom, não, sabe? Eu não considero muito positivo. Então, um conselheiro, embora tenha o aspecto positivo, que já tem conhecimento e experiência, nós precisamos, primeiro, de ter outras pessoas que passem por isso. Por quê? Quando o conselheiro tutelar, ele deixa de ser conselheiro, mas eu entendo que a defesa dos direitos, né, da garantia dos direitos de criança e adolescente nunca sai dele. Então, mesmo que ele esteja em outros espaços, ele vai continuar defendendo o direito de criança e adolescente. Nesse ponto é muito positivo, nós temos alternância, porque essa defesa ela vai para outros espaços da sociedade. E o lado negativo é que, às vezes, alguns vícios ali, alguns tendem a se repetir. E isso não é positivo. Então, como tudo na vida, tem aspectos positivos e negativos. Tem que achar um equilíbrio aí, né? Exato. Regina, recentemente a gente passou, né, por uma eleição nos conselhos tutelares em todo o Brasil e a gente ouviu muitas reclamações em relação ao processo, questão da organização, até de fraudes que aconteceram, né, nessa escolha dos novos conselheiros tutelares. Eu queria saber como que isso pode refletir no conselho tutelar ou não vai refletir? Bem, em Belo Horizonte, nós tivemos um processo muito tranquilo. Sim. Né? Nós tivemos um trabalho junto com a Prodabel e a Prodabel vem fazendo, né? Que é o 3º processo de escolha que ela... Porque quando se cria um sistema nacional de eleição, a gente precisaria de quê? Na verdade, a gente precisaria que o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizasse toda a equipe, todo o sistema que é para qualquer eleição. Esse é o desejável. Mas isso fica muito oneroso e se criou uma obrigação e não se criou as condições. Belo Horizonte, felizmente, criou essas condições. Com o trabalho, e aí eu reconheço um trabalho maravilhoso que o Executivo fez e que a Prodabel fez, né? Nós temos a votação eletrônica aqui em Belo Horizonte. Isso não foi fácil a criação disso, né? Nós temos outros municípios até próximos aqui que tiveram a eleição impugnada. Belo Horizonte não, né? Então, foi uma votação relativamente tranquila, né? Que, embora algumas denúncias que foram no dia acionadas, a Guarda Municipal e a polícia, algumas pessoas denunciaram, por exemplo, olha, a suspeita de que estão carregando eleitores. E aí teve uma ação imediata, foi muito tranquilo, né? Correu tudo bem. Mas nem sempre é possível
o executivo, como Belo Horizonte, né, que é uma cidade grande, seria muito complicado uma votação manual. Outras cidades viveram essa dificuldade. E isso gera um impacto também, né? Isso pode criar dificuldades de estrutura para a eleição. Então, eu acho que isso tem que ser resolvido nacionalmente, sabe? É preciso ter urna eletrônica no dia, para o Brasil inteiro ter um sistema de eleição. Ou se faz a eleição de conselho tutelar junto com as eleições municipais. Esse aspecto também é ruim, porque acaba vinculando, né, a políticos, a candidatos vinculados a políticos, e isso não é legal também, né? Mas, enfim, tem que se pensar uma solução para isso. E eu acho que Belo Horizonte não vive esse problema, né? Ainda bem. Mas os problemas são no Brasil inteiro. Regina, a gente já está caminhando, né, para o final desse bloco, e eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para as pessoas que estão em casa, que às vezes, né, criticam termos que estão no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a importância da gente olhar com mais carinho para esses seres que estão em formação. Aí eu queria falar dos adolescentes, os mais vulneráveis entre os vulneráveis, os que estão acolhidos e os em cumprimento de medida. Pensem que, olha, eles foram uma criança que não tiveram seus direitos garantidos, são adolescentes que estão vivendo momentos de muito sofrimento e que eles precisam da garantia dos direitos, acolhida e que a gente aposte na vida deles. Então, uma sociedade que cuida das crianças e dos adolescentes e que tem, né, um atendimento adequado para eles, é uma sociedade mais saudável. Nós estamos construindo um mundo melhor. Com certeza. E cuidar das crianças e dos adolescentes é cuidar do futuro do nosso país. Do futuro e do presente. Exatamente. Regina, eu queria te agradecer pela disponibilidade de vir aqui falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, e volte mais vezes, para a gente sempre reforçar a importância do ECA e do cuidado dessas crianças e desses adolescentes. Vanessa, eu agradeço e o Conselho agradece muito o convite e estamos à disposição. Muito obrigada e boa quinta-feira para você. Para nós todos. A gente vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Já a gente volta com a consagração à Nossa Senhora da Piedade.